Você sabia que dos 10 países mais democráticos e com maior número de desenvolvimento humano do mundo, 7 são monarquias? Você sabia que o Brasil já foi um país de primeiro mundo comparado com Estados Unidos e Inglaterra? Você sabia que a proclamação da República foi um golpe de Estado que teve como uma de suas motivações a desilusão amorosa do Marechal Deodoro da Fonseca? Gado demais. Para começar tudo isso, nós devemos voltar alguns anos na história. Por isso, antes de começar a falar sobre monarquia, eu quero falar para vocês sobre a história do Brasil e como se deu todo o processo até os dias de hoje. Era uma vez um grande território na América do Sul que foi descoberto pelos portugueses em 22 de abril de 1500. Esse território passou a ser uma colônia de Portugal e teve mudanças no seu nome, chamando-se inicialmente Ilha de Santa Cruz, depois Terra de Santa Cruz, até seu nome atual, Brasil. As coisas começaram a mudar quando, em 1808, após uma retirada estratégica que deixou as tropas de Napoleão literalmente a ver navios, o príncipe regente de Portugal, de nome Dom João VI, veio com toda a corte portuguesa e se instalou aqui. Ao fazer isso, o Brasil deixou de ser uma simples colônia e se tornou a sede do Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. Dom João gostava muito do Brasil e, enquanto esteve aqui, realizou obras muito importantes como o Banco do Brasil, fundação da Academia Militar, fundação do Hospital Militar, criação da Fábrica de Pólvora, Jardim Botânico, Academia Imperial de Belas Artes, Academia de Cirurgia e Medicina do Rio de Janeiro, Correios, fábricas de tecido, Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios e por aí vai. Enfim, foram muitas as obras de um rei que é totalmente distorcido por alguns historiadores. Dom João era o pai de Dom Pedro I e casado com a rainha Carlota Joaquina. Certo dia, após uma revolução liberal no Porto, Dom João teve que retornar a Portugal, mas deixou aqui seu filho Dom Pedro I e lhe deu uma missão. Meu filho, considero que o futuro não está na velha e cansada Europa, está aqui no Brasil. Mais cedo ou mais tarde este país será independente. Ponhas tu esta coroa em tua cabeça antes que outro aventureiro faça. Dom Pedro I era amado pelo povo brasileiro, e quando os portugueses exigiram a volta dele, ele decidiu ficar. Excelentíssimo senhor Clemente Pereira. Como é? Para o bem de todos e felicidade geral da nação? Estou pronto. Diga ao povo que fico. E ao lado de sua esposa, a Imperatriz Leopoldina, que junto com José Bonifácio articularam nossa independência, sendo a Imperatriz a ter assinado nossa libertação no dia 2 de setembro de 1822, Dom Pedro libertou o Brasil com o famoso grito: Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil! Independência ou morte! E assim nasceu o Império do Brasil. Devido a alguns problemas e após a morte precoce da Imperatriz Leopoldina, Dom Pedro I abdicou do trono aqui no Brasil em favor de seu filho Pedro II e partiu para Portugal para salvar o trono de sua filha Maria da Glória. Dom Pedro II foi educado por José Bonifácio e aos 14 anos se tornou imperador. Com o passar dos anos, o respeito e a admiração de grandes filósofos, cientistas, intelectuais, reis e presidentes pelo imperador só cresciam. Considerado por muitos como o patrono da educação, Dom Pedro II financiou de próprio bolso o estudo de muitos brasileiros e foi o principal incentivador da cultura e ciência no Brasil. Apesar de ser imperador, Dom Pedro II vivia de forma modesta e humilde, sempre prezou pela liberdade de expressão e foi muito amado pelo povo. Durante seu reinado, o Brasil foi um dos impérios mais poderosos do mundo e o auge foi a abolição dos escravos, assinada pela princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888. Este também foi um dos motivos para a queda do império, pois a abolição influenciou muitos fazendeiros, donos de escravos e também contou com a parcela dos militares insatisfeitos após a Guerra do Paraguai. Então,
no dia 15 de novembro de 1889, o Brasil sofre um duro golpe de Estado pelas mãos de Deodoro da Fonseca e passa a ser uma república. A família imperial foi expulsa do Brasil e Dom Pedro morreu na França sem muito dinheiro em um quarto de hotel 3 estrelas pago por um grande amigo. E o mais interessante disso é que Dom Pedro II amava tanto o Brasil que em seu caixão foi depositado um saquinho com terra do Brasil, para se caso ele morresse longe de sua terra, ele poderia ser enterrado com a terra do país que tanto amava. Bom, e agora que você já sabe um pouquinho da história do Brasil e o que aconteceu para o Brasil ser uma república, tá na hora de falar sobre o que é monarquia e responder aí algumas questões que sempre surgem na cabeça das pessoas. Bom, a monarquia é o sistema de governo mais antigo que se tem conhecimento, onde nela o poder de chefe de Estado é passado de pai para filho. E quando nós falamos de monarquia, nós falamos de dois tipos de monarquia que existem ou que já existiram. A primeira delas é a monarquia parlamentarista, onde existe ali um parlamento, um primeiro-ministro e um chefe de Estado como poder moderador. Este parlamento é eleito pelo povo e o primeiro-ministro também. E o imperador ou rei exerce ali a função de quarto poder. Esta é a monarquia parlamentarista que nós temos aí em alguns países, como Inglaterra, por exemplo. E a monarquia absolutista. A monarquia absolutista ela ainda existe principalmente em alguns países da Arábia. E nela, o rei, que é o chefe de Estado, exerce todos os poderes sem um parlamento ou ninguém que possa tomar as decisões ou mediar as decisões do rei. Existe ainda monarquia no mundo? Sim, existem atualmente 28 monarquias no mundo. E a maioria delas são monarquias parlamentaristas. Exemplos disso nós temos Bélgica, Inglaterra, Suécia, Dinamarca, Espanha e muitos outros países que exercem aí a monarquia parlamentarista com o imperador ou rei na função do poder moderador. Existem também monarquias na Ásia e na Oceania. A Austrália, por exemplo, é uma monarquia e a chefe de Estado da Austrália é a Rainha Elizabeth II da Inglaterra. E como será que funcionava a monarquia no Brasil? Será que nós éramos uma monarquia absolutista ou uma monarquia parlamentarista? Bom, depois da independência em 1822, Dom Pedro I foi o nosso primeiro imperador. E no dia 25 de março de 1824 foi promulgada a nossa primeira Constituição, que dava ao imperador a função do poder moderador. Por essa frase, nós podemos perceber que o Brasil foi uma monarquia parlamentarista. Existia o Senado e existia a Câmara dos Deputados e existia também o poder judiciário, com Dom Pedro I, nosso primeiro imperador, exercendo aí a função de poder moderador, ou seja, o quarto poder. O Brasil foi um império ou um reino? Bom, existe aí uma diferença entre as palavras, né? O Brasil foi um império devido à sua dimensão territorial. O Brasil, como um país muito grande e já foi muito maior, o Brasil com essa dimensão seria um império, teria que ser um império. O reino serve para uma dimensão menor, por isso nosso país sempre foi o Império do Brasil até 1889. Bom, e você percebeu ao longo do vídeo que eu falei muito a palavra poder moderador, né? E qual que é a função desse poder? Qual que é a função do poder moderador e o que ele faz? Bom, o poder moderador, como já diz o nome, ele é o chefe de Estado, o rei ou imperador, no caso, acima de todos os três poderes, que seria o judiciário, o legislativo e o executivo. E a função dele é justamente a de fiscal da moralidade pública. Exemplo, nós podemos aí citar a Espanha, um país monarquia parlamentarista, onde o rei é o chefe de Estado e exerce o poder moderador. Um tempo atrás houve uma crise no parlamento e o rei da Espanha dissolveu o parlamento e convocou novas eleições. E é essa justamente a função do poder moderador em uma monarquia. Bom, se o Brasil, por exemplo, passasse por uma crise no parlamento ou por um caso de corrupção e o povo brasileiro desejasse votar novamente, o povo brasileiro desejasse novas eleições, Dom Luís de Orleans e Bragança, que seria nosso atual imperador, poderia sem crise e de uma forma muito eficiente e rápida dissolver o parlamento e convocar novas eleições, pois essa é a função do chefe de Estado. Ele é o fiscal da moralidade pública, como um pai mesmo que serve para atender os anseios da nação. E vale lembrar também que o poder moderador ou imperador, ele é apartidário, ou seja, ele está acima de qualquer disputa político-partidária. Ele serve unicamente para atender os anseios do povo brasileiro.
ou de qualquer povo que seja uma monarquia parlamentarista. Por que a república no Brasil não deu certo? Bom, primeiro de tudo é que a república foi um golpe de Estado. Então o que começou errado tem tendência a continuar dando errado. Mas vamos aqui a alguns dados que vão mostrar para vocês por que a república foi o maior retrocesso e o maior erro da história do nosso país. Durante todo o Império do Brasil, o Brasil teve estabilidade econômica e política. Era um país respeitado por muitos outros que são países grandes hoje em dia, como os Estados Unidos. Vou mostrar para vocês nesse vídeo alguns dados iniciais que mostram por que a república no Brasil foi um erro e um retrocesso muito grande. Durante o Império, nós tivemos apenas uma Constituição forte e estável. Na República, nós tivemos 6 constituições e 8 moedas nada expressivas. A inflação no Império era de 1,58% em 67 anos, contra 10% nos primeiros 45 dias de República e 41% em 1890, 50% em 1891. Dom Pedro II nunca aceitou o aumento do seu salário. Já Deodoro aumentou no dobro o seu próprio salário de forma ditatorial. Aí você pode falar assim: ah, mas por que eu vou querer ser uma monarquia? Por que o Brasil tem que ser uma monarquia? Eu não quero ficar sustentando o rei, não quero ficar sustentando família imperial. Ah, é? Então olha essa notícia aqui. O Palácio de Buckingham custa muito mais barato do que o Palácio do Planalto. E a presidente Dilma, por exemplo, gastou muito mais do que qualquer chefe de Estado no mundo. A República Federativa no Brasil, que na verdade não é federativa, pois o poder é totalmente centralizado e não existe autonomia dos estados, custa muito mais caro do que qualquer monarquia no mundo. Um presidente brasileiro dá muito mais prejuízo do que a rainha da Inglaterra, por exemplo. Bom, mas se eu tô aqui falando para você de monarquia, então quer dizer que o Brasil tem uma família real? Porque se o Brasil voltasse a ser uma monarquia, quem seria nosso imperador? Já vou esclarecer isso para você agora. Bom, eu vou começar falando da nossa família imperial com Dom João VI, pode-se dizer assim o nosso primeiro rei, que veio para o Brasil em 1808 com toda a corte portuguesa, juntamente com sua esposa, a rainha Carlota Joaquina, e instalou-se aqui, fazendo do Brasil a sede do Reino Unido, de Brasil, Portugal e Algarves. Depois de Dom João VI veio seu filho, aí sim o nosso primeiro imperador, Dom Pedro I, que proclamou a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. Ele era casado com a Imperatriz Leopoldina, a primeira mulher chefe de Estado do Império do Brasil, que assinou nossa independência no dia 2 de setembro de 1822. Logo após Dom Pedro I, veio seu filho Dom Pedro II, que era casado com a Imperatriz Dona Teresa Cristina. Dom Pedro II foi um imperador muito respeitado e reinou no Brasil por quase 60 anos até o golpe em 15 de novembro de 1889. E a filha de Dom Pedro II, aliás, uma das filhas de Dom Pedro II, era a princesa Isabel, a famosa princesa Isabel, que libertou os escravos no dia 13 de maio de 1888. Seria ela nossa imperatriz, não fosse o golpe da proclamação da República. A princesa Isabel teve 3 filhos: Dom Pedro de Alcântara, que renunciou aos direitos ao trono, Dom Luís Maria, que acabou morrendo após a Primeira Guerra Mundial, e Dom Antônio, o filho caçula da princesa Isabel, que acabou falecendo também na Primeira Guerra Mundial. Dom Luís Maria teve um filho, Dom Pedro Henrique de Orleans e Bragança, que se tornou automaticamente o chefe da Casa Imperial após a passagem da princesa Isabel. Dom Pedro Henrique de Orleans e Bragança é o pai dos príncipes Dom Luís de Orleans e Bragança, atual chefe da Casa Imperial, é químico, fala francês, inglês e alemão fluentemente. Dom Bertrand de Orleans e Bragança, advogado, fala francês, inglês e espanhol fluentemente e é o segundo na linha de sucessão ao trono brasileiro. E Dom Antônio de Orleans e Bragança, que é pintor e é o terceiro na linha de sucessão ao trono brasileiro. Dom Antônio é pai dos príncipes Dom Rafael, quarto na linha de sucessão ao trono brasileiro, e Dona Maria Gabriela, a quinta na linha de sucessão ao trono brasileiro. Bom, e se nós temos uma família imperial, por que então ela é pouco conhecida? A resposta é muito simples e muito triste também. Um dos principais objetivos da República foi justamente esse: apagar toda a história e recontar do jeito deles,
denegrindo assim a imagem da família imperial e dizendo que o Império do Brasil foi um retrocesso, que foi atrasado, que não trouxe nenhum benefício para o nosso país, quando não é verdade. E para você ver como a República do Brasil foi um retrocesso e o maior erro da história deste país, basta você ver que a República foi um golpe de Estado. E como ocorreu esse golpe de Estado? Por que a República foi um golpe de Estado? Primeiro de tudo, é importante lembrar que durante o Império do Brasil existiam dois grandes partidos, o Partido Liberal e o Partido Conservador. A partir de certo momento, então, passou a existir um terceiro partido, que era o Partido Republicano com toda a liberdade, pois o imperador Dom Pedro II prezava muito pela liberdade tanto de expressão quanto política e etc. Só que esse Partido Republicano era um partido totalmente nanico. Eles não conseguiam eleger nem 10 deputados, ou seja, a ideia de república não era aceita pelo povo brasileiro. Tanto é que a república foi algo imposto goela abaixo para os brasileiros. Ninguém queria república, mesmo assim isso foi imposto ao Brasil e é assim até hoje. E tudo começou quando alguns militares e alguns fazendeiros, por conta da abolição da escravidão em 1888 pelas mãos da princesa Isabel, começaram a ficar insatisfeitos com isso, né? Alguns fazendeiros eram escravocratas e viram na abolição um grande prejuízo, então se revoltaram contra o Império. E outros militares também insatisfeitos após a Guerra do Paraguai, impregnados com a ideologia positivista, que é a principal ideologia que rege a República do Brasil. E tudo começou quando o Major Solon Ribeiro espalhou por aí uma história inverídica de que o governo queria prender Marechal Deodoro da Fonseca, o próprio Solon Ribeiro e Benjamin Constant. Vale lembrar que Marechal Deodoro da Fonseca não era republicano. Tanto é que após essa história inverídica ter sido contada, Marechal Deodoro da Fonseca marchou com todos os militares em direção ao gabinete do Visconde de Ouro Preto. E lá, Marechal Deodoro gritou: "Viva Sua Majestade o Imperador!". O objetivo principal de Deodoro da Fonseca não era derrubar a monarquia, e sim derrubar o Visconde de Ouro Preto, derrubar o gabinete. E ele conseguiu fazer isso. Após ele ter conseguido fazer isso, ele voltou para casa. E os republicanos tinham medo de que ele se entendesse com o imperador Dom Pedro II, enterrando assim totalmente o ideal republicano. Foi aí então que uma outra história inverídica foi espalhada. Os republicanos foram até a casa de Marechal Deodoro da Fonseca com a proclamação da República escrita em um papel e disseram para ele a seguinte notícia: "Olha, você sabia que Dom Pedro II colocou no lugar do Visconde de Ouro Preto Silveira Martins? E quem era Silveira Martins? Silveira Martins era inimigo pessoal de Marechal Deodoro da Fonseca, porque os dois disputavam o coração de uma mesma mulher. Só que essa mulher preferiu Silveira Martins, causando aí uma certa inveja, uma certa dor de cotovelo em Marechal Deodoro da Fonseca e fazendo assim com que os dois se tornassem inimigos." Após essa fake news, né, como diz nos dias de hoje, após essa notícia falsa, Marechal Deodoro da Fonseca gritou: "Esse não, esse de jeito nenhum." E então ele assinou a Proclamação da República. É isso mesmo que você entendeu. A Proclamação da República nasceu de mentiras e da desilusão amorosa de um marechal com dor de cotovelo. Após esse golpe, então, a família imperial foi expulsa do Brasil de madrugada para que o povo não pudesse ver Dom Pedro II indo embora, porque se o povo visse Dom Pedro II e toda a família imperial indo embora do Brasil e soubesse que foi por conta de um golpe de Estado, todos os planos dos republicanos iriam de água abaixo. Então foi feita aí a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, e essa bandeira muito original que vocês estão vendo aqui no vídeo. E logo depois a nossa bandeira passou para esse modelo atual, que é inspirada na bandeira do Império, apenas com a diferença de que trocaram o brasão do Império e colocaram aí o cruzeiro azul, né? Colocaram esse círculo azul com o lema Ordem e Progresso, que é um lema positivista, que é aí a principal filosofia, a principal ideologia da República do Brasil. A família imperial então ficou exilada durante vários anos na França, sem poder voltar ao Brasil, sem ter os seus direitos políticos, sem poder se manifestar. Os monarquistas aqui no Brasil também não puderam mais se manifestar, já que com Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente da República, e logo após com Floriano Peixoto,
um dos presidentes mais sanguinários da história do Brasil, qualquer um que se manifestasse contra a República, qualquer um que se manifestasse a favor da família imperial, seria preso ou morto, como aconteceu aí com vários casos. Bom, passando-se aí alguns anos, em 1993, houve um plebiscito onde o povo brasileiro finalmente pôde escolher qual modelo de governo queria. Se queria a monarquia parlamentarista ou a república presidencialista ou parlamentarista. Vale lembrar que esse plebiscito estava programado para acontecer logo após a proclamação da República, já que o primeiro artigo da Constituição Republicana previu uma consulta popular para ver se o povo queria mesmo a República ou se queria continuar com a monarquia. Mas esse plebiscito só ocorreu 99 anos depois, em 1993, onde o povo brasileiro já não tinha mais tanta informação, já tinha passado por vários anos de desconstrução histórica, enfim, mesmo assim a monarquia teve 13% dos votos. Isso não foi uma derrota, porque o ideal monárquico ficou cada vez mais forte e as pessoas puderam sim saber que nós temos uma família imperial que luta pelo povo brasileiro e que sim, está constantemente ouvindo os anseios da população. Vale destacar também que a nossa família imperial está sempre disposta a favor dos brasileiros. Os príncipes Dom Luís de Orleans e Bragança e Dom Bertrand de Orleans e Bragança recebem constantemente todos os monarquistas e simpatizantes que querem aí conversar, terem um contato com a nossa família imperial. Existem outras coisas também que devem ser levadas em consideração sobre o plebiscito de 1993. A primeira delas é que os nossos príncipes não tiveram a oportunidade de irem à televisão para exporem os ideais monárquicos. Então, durante os horários políticos, as propagandas que eram na televisão, os príncipes não puderam falar, não puderam aparecer para divulgar os ideais monárquicos, o que confundiu a cabeça de muitas pessoas, pois não sabiam quem seriam os nossos príncipes e não sabiam quem seria o nosso imperador, caso o Brasil retornasse a ser uma monarquia. Uma outra coisa também que foi feita é que a data do plebiscito foi adiantada para o dia 21 de abril, uma data totalmente republicana que comemora o dia de Tiradentes, né? O plebiscito estava programado para o dia 7 de setembro e a data foi adiantada aí para uma data republicana, onde eles fizeram a propaganda e o povo brasileiro ali com certa dúvida, com certo medo, acabou votando aí pela República, né? O que fez aí com que a República ganhasse, mas nós sabemos que a República não corresponde aos ideais do povo brasileiro. O povo brasileiro tem o ideal monarquista sim. Nós temos o ideal de família, de comunhão, de unidade, e é tudo isso que a monarquia representa. A república divide as pessoas entre esquerda, direita, entre partido A, partido B, e nós sabemos que não é de divisão que uma nação precisa. Uma nação, para ser grande de verdade, ela precisa de unidade. E isso só a monarquia pode trazer para o Brasil. E depois de tudo isso que foi falado no vídeo, o Brasil tem como voltar a ser uma monarquia? A resposta é sim, mas tudo isso vai depender do nosso povo brasileiro, tudo isso vai depender da nossa vontade e tudo isso vai depender dos nossos esforços também para chamar a atenção das pessoas de que sim, nós temos uma família imperial, de que a república foi um golpe, de que a república no Brasil não deu certo, de que só trouxe ditaduras, mortes, golpes, enfim, tudo de ruim que pode existir no Brasil hoje em dia, a maioria é causado pela república. Então nós temos que conscientizar a população brasileira de que sim, é possível um retorno à monarquia, de que é possível um retorno às raízes do Brasil. Então, o meu conselho para você que está vendo esse vídeo é que não fique somente neste vídeo, mas que procure informações, entre em contato com as redes sociais do Pro Monarquia. Lá eles estão sempre divulgando informações sobre nossa família imperial, informações sobre a história. Busque conhecimento, busque sim vídeos, busque conhecimento porque é muito importante e o conhecimento liberta. Não fique somente no conhecimento que você aprendeu na escola, que é óbvio, de maneira nenhuma estou desprezando aqui o que você aprendeu na escola, é importante também, mas não é o suficiente, você tem que ir além. Então meu grande conselho para você que está vendo esse vídeo é que você busque todo o conhecimento possível, que vá atrás de livros, que vá atrás de vídeos, enfim, que busque toda a informação que você puder encontrar. Espero que você tenha sido esclarecido sobre a monarquia, espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, os monarquistas estarão à disposição, a internet está aí, e é isso, muito obrigado por você que assistiu esse vídeo.